Senhoras e senhores, peço a todos os vossos aplausos para recebermos o Presidente da Comissão Coordenadora dos 40 anos de democracia, 40 anos de PSD, fundador e militante número 1, Francisco Pinto Balsemão, e para o Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho. Portugal em paz, uma democracia para nascer de um novo dia. Canta, povo, canta, trabalhando pelo pão, com toda a tua vontade tu ganhaste a liberdade. Povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Canta, canta sempre sem temer, no caminho da vitória para fazer a nossa história. Tens a liberdade na mão ao teu irmão, pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente. Povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Senhoras e senhores, vamos dar início à cerimónia de encerramento das comemorações dos 40 anos de democracia, 40 anos de PSD, no dia em que o Partido Social Democrata celebra o seu 41º aniversário. Aceitei com muita honra o convite do Presidente do Partido para presidir as comemorações dos 40 anos do nosso partido. É de facto uma emoção muito grande e um privilégio também poder estar aqui esta noite como Presidente do nosso partido
Foi um ano para celebrar, para lembrar de onde viemos e por que viemos, para recordar os lugares e os nomes, todos os nomes, e os rostos, e as formas de ser, e as razões. Aqueles que partiram, aqueles que chegaram, aqueles que voltaram. Não apenas os nomes que todos sabem, mas os de todos aqueles que se entregaram de corpo e alma à social-democracia. Eu sou o militante número 9 e estive nas linhas programáticas e acho que nunca pensei que o nosso partido chegasse tão grande e tivesse ajudado a construir e a melhorar o nosso país como tem acontecido. Mas não foi apenas um ano para lembrar, foi um ano para juntar, reunir, congregar, para abraçar, porque a política não é apenas a arte do possível. Significam 40 anos de democracia, 40 anos de liberdade, de justiça social, desenvolvimento, significa de facto os ideais porque eu lutei há 40 anos e 40 anos depois sinto-me feliz e realizado. Política é principalmente militância, convicção, ideais. Tem a ver com o coração, tem a ver... Nisto da política não pode haver só a cabeça, não podem só haver razões demasiado racionais. Há também a razão do coração. Eu sou da Amadora, de uma zona que na altura era uma zona extremamente complicada. Portanto, ter aderido ao PSD, um Partido Social Democrata, representou um ato de coragem. E esse ato de coragem eu sinto que hoje digamos que a cereja no topo do bolo. Estou felicíssima, estou contentíssima e acho que valeu a pena. Os anos da implantação, da coragem, de ir contra a corrente e contra todas as formas de ditadura. Os anos do primeiro governo estável em Portugal. Pela primeira vez conseguiu ter um governo que tinha os pés assentes na terra, que andava, como dizia Sá Carneiro, talvez com menos abril na boca, mas com mais abril no coração e na ação política. Os anos do caminho para a Europa. Os anos do desenvolvimento, das liberdades individuais, da justiça social, da responsabilidade. Os anos de governo e os anos de oposição. Foi precursor de revisões constitucionais que foram decisivas para aquilo que representou a evolução do nosso país nestes anos. O PSD foi sempre também um partido que resolveu os problemas que os outros criaram. E hoje é uma alegria e uma satisfação estarmos com 79 anos a conviver aqui. Na direção nacional, nas distritais e nas concelhias, no Governo Central e no Parlamento, nas autarquias e nas regiões autónomas, em Portugal e nas comunidades imigrantes, nas associações estudantis e nos sindicatos. Estes 40 anos não são só 40 anos, são os anos que nos esperam, o futuro que agora pusemos em marcha. O PSD de hoje não pode ser uma fotocópia do PSD que criámos em 74. Querer reconduzir tudo ao passado não faz parte do nosso ADN. Vamos evoluindo com o país, vamos evoluindo com a realidade, sem nunca deixar de ser quem somos e o que fomos. A história nunca é só a história. O passado não serve de nada fechado num baú. É o espelho onde redefinimos quem somos. O mapa onde traçamos o caminho. Por não pensarmos só em nós, por não sermos individualistas, por não lutarmos apenas por nós, pelos nossos interesses individuais, por isso não somos liberais, somos sociais-democratas. Por isso, foi um ano para celebrar o que nos une e o que nos distingue, para refletir sobre o que mudou e o que permanece. Temos muitas razões para estar orgulhosos do que até aqui fizemos. Como temos muitas razões, e quero deixar isto bem claro, temos muitas razões para nos orgulharmos do que continuamos a fazer agora à frente de um governo que teve de enfrentar uma das maiores tempestades que o nosso país atravessou nas últimas décadas. E eu sei que não vamos falhar na nossa missão, porque vos conheço as bases do meu partido
conheço os nossos militantes, os nossos dirigentes, os que foram nossos presidentes e aqueles que, com certeza, entre nós ainda virão a desempenhar essas funções no futuro. As nossas cores, as setas, os princípios liberdade, igualdade, solidariedade continuam lá a apontar o caminho, a direção do futuro. Este ano foi para os que nunca desistiram, para os que nunca desistem. Passámos muito, mas o partido hoje está vivo e continuará vivo porque os militantes não desistem. Os militantes continuarão pela vida fora. Quem é PSD não muda mais. Foi sobre o amor, sobre o tempo, sobre família, sobre os ideais em que se escolheu nunca deixar de acreditar. Nós não nos esquecemos. Nós sabemos que os seus anseios são o de ter uma sociedade mais justa do que aquela que herdámos, mesmo depois de 40 anos de democracia. Para debater e reinventar o partido e a social-democracia. A coragem de fazer o que tem de ser feito. O equilíbrio. A razão. A responsabilidade de pôr, acima de tudo, Portugal. Os portugueses deram-nos um mandato para mudar Portugal. Para reformar Portugal. E é isso que nós vamos fazer. Viva o PSD! Viva Portugal! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do PSD TV. Esta semana, tempo de antena do PSD... Carolina, nós já estamos na aula magna, não estás a apresentar o PSD TV? Então, tu não estás a apresentar o tempo de antena, certo? Ok. Mas eu disse que ficava nervosa com tantas pessoas. Carolina, acontece aos melhores. Mas já viste quem é que está ali? Sim, mas temos de continuar, os convidados estão à nossa espera. Muito boa noite, eu sou a Carolina Correia. E eu sou o Nuno Távora. Sejam muito bem-vindos a esta extraordinária noite aqui na Aula Magna. Estamos aqui juntos para comemorar o 41º aniversário do PSD e o encerramento de um ano de comemorações. Ao longo deste ano de comemorações, que oficialmente se iniciou precisamente há um ano, no dia 6 de maio, o Partido Social Democrata recebeu 5.259 novos militantes. E para assinalar este momento, gostaríamos de chamar ao palco os presidentes das distritais, os representantes do PSD Açores e PSD Madeira, representantes da Juventude Social Democrata, dos trabalhadores social-democratas, dos autarcas social-democratas, representantes da imigração, para entregarem ao Presidente da Comissão Coordenadora das Comemorações e ao Primeiro-Ministro a listagem dos novos militantes. Chamamos então ao palco os presidentes das distritais do PSD: Aveiro, Ulisses Pereira; Beja, Mário Simões; Braga, Nuno Reis; Bragança, Maria José Moreno; Castelo Branco, Manuel Freixo; Coimbra, Maurício Marques; Évora, António Costa da Silva; Faro, Luís Gomes; Guarda, Carlos Peixoto; Leiria, Fernando Costa; Lisboa, Área Metropolitana, Miguel Pinto Luz; Lisboa, Área Oeste, Duarte Pacheco; Porto Alegre, Armando Varela; Porto, Virgílio Macedo; Santarém, Nuno Serra; Setúbal, Bruno Vitorino; Viana do Castelo, Carlos Moraes Vieira; Vila Real, Alberto Machado; Viseu, Pedro Alves; PSD Açores, Lídia Bulcão; PSD Madeira, Rui Abreu; Secretariado da Imigração, Carlos Gonçalves; ASD, Álvaro Amaro; PSD, Pedro Roque; JSD, Simão Ribeiro. E para receber os mais de 5.000 militantes filiados durante este ano,
chamo ao palco o Presidente da Comissão das Comemorações, Francisco Pinto Balsemão, e também o Presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. De maio de 2014 até hoje, 5.259 portugueses demonstraram vontade de se juntarem à família social-democrata. Estes novos militantes demonstraram que as ideias de liberdade, da igualdade, da justiça social e da solidariedade continuam tão atuais hoje como há 40 anos atrás. Estes números representam uma média de 15 novos militantes por dia, cerca de 440 por mês. Dos novos militantes, 2.881 são homens e 2.378 são mulheres. Filiaram-se no PSD no PSD 2.524 jovens, sendo 1.625 entre os 30 e os 50 anos, 1.110 têm mais de 50 anos. Esta é a força do PSD e a prova que a social-democracia continua viva no século XXI. O nosso partido continua a ser a referência para muitos portugueses que querem participar da vida pública e contribuir para o desenvolvimento do país. Caminho da verdade. Canta, povo, canta, por um Portugal em paz, por uma democracia, o nascer de um novo dia. Canta, povo, canta, trabalhando pelo pão, com toda a tua vontade, tu ganhaste a liberdade. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade.
Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Canta, povo, canta, canta sempre sem temer, no caminho da vitória, para fazer a nossa história. Tens a liberdade, dá a mão ao teu irmão, pelo bem da nossa gente, construindo sempre em frente. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. No caminho da verdade. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. Obrigada à Teresa Zoia, que com a sua belíssima voz interpretou o hino do PSD Paz, Pão, Povo e Liberdade, acompanhada à guitarra por Luís Petisca. Obrigada aos dois. Obrigado. E como hoje é dia de celebrações e existem personalidades de uma importância incontornável na história do PSD e, portanto, indissociável da história da nossa democracia. E porque acreditamos que o mérito, o empenho e a dedicação devem ser motivos de orgulho e celebrados no presente, gostaríamos de homenagear nesta noite tão simbólica alguém muito especial. Nasceu em Lisboa em setembro de 1937. Licenciou-se em Direito. Filho de uma família com raízes na comunicação social, cedo começou a interessar-se pelo jornalismo, iniciando-se no Diário Popular. Em 1969, inicia um sólido trajeto político na oposição ao Estado Novo, integrando a ala liberal da Assembleia Nacional, onde, desafiando o conformismo dominante, visita presos políticos em Caxias, exigindo a defesa do respeito pelos direitos básicos. Propõe igualmente uma nova lei de imprensa que abolisse a censura. Em 71, subscreve um projeto de revisão constitucional. Em 73, funda o Semanário Expresso, que se torna um sucesso imediato, apesar da censura. A 6 de maio de 1974, com Sá Carneiro e Magalhães Mota, funda o PPD. Segue-se a luta pela implantação de uma sociedade verdadeiramente democrática ao nível económico, social e cultural. É eleito deputado em 75. Com a vitória da AD, exerce o cargo de Ministro de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Na sequência da tragédia de Camarate, é o Primeiro-Ministro dos 7º e 8º governos constitucionais. A Assembleia da República conclui a primeira revisão da Constituição. É criado o Tribunal Constitucional e dá-se início à flexibilização do sistema económico. É extinto o Conselho da Revolução. A sua agenda reformista não fica por aqui. Conclui as negociações que vão permitir a adesão de Portugal à então CEE. Iniciou o processo de normalização das relações com as ex-colónias. Lançou projetos estruturantes, como o de navegabilidade do Douro. Construiu as bases da abertura de setores da economia à iniciativa privada. Depois da liderança do governo e do PSD, dedicou-se à vida empresarial, que abraçou com igual sucesso e sentido de modernidade. Foi a ele que o presidente do partido convidou para liderar a comissão que coordenou as comemorações dos 40 anos de democracia, 40 anos de PSD.
um social-democrata convicto, um líder por natureza. Um homem que atravessou algumas das décadas mais conturbadas da história moderna de Portugal com destacada coragem, responsabilidade e sentido de missão únicos. Um homem que se bateu incessantemente pelo direito de acesso à informação e pelo dever de bem informar, pelos valores fundamentais da democracia. Um homem a quem hoje o seu partido dirige um profundo agradecimento. Francisco Pinto Balsemão. E com um fortíssimo e caloroso aplauso, chamamos ao palco o Presidente da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 40 anos da democracia, 40 anos de PSD, fundador do partido e militante número 1, Dr. Francisco Pinto Balsemão. Puxa por Portugal, quem a Jota canta assim, juntos por um ideal, ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem a Jota canta assim, juntos por um ideal, ser da Jota até ao fim. Nós somos um rio que não vai parar. É o desafio, crescer, trabalhar. Anda, vai daí, junta-te a mim, fazer um país. Agora Portugal, esta terra, Portugal, tanto mar, Portugal. Portugal, para amar, sonhos, mundos para além das naves, pátria minha da força e do ferro, e tão alto ao lugar das aves, combater mais alto, construir, poder e fazer Portugal. Somos todos confiança, somos todos competência, ação, trabalho e alegria. Somos todos Portugal, somos todos confiança, somos todos competência, ação, trabalho e alegria. Somos todos Portugal. Queremos mais Portugal, grande, luz e pequenino, nova força para o mundo, geração Portugal. Grita, viva Portugal, é da alma, bate o peito, nova força para o mundo, meu orgulho Portugal. Grita mais Portugal, grande, luz e pequenino.
força para o mundo. Geração Portugal, grita viva Portugal. É da alma, bate o peito, nova força para o mundo. Meu orgulho Portugal. Bonitas recordações trazidas pelas músicas das campanhas do PSD, aqui reunidas num medley tão bem interpretado nas vozes de Teresa Azoia, Ana Sofia e Pepe. Muito obrigado aos três. E o momento que agora se segue encerra o ano das comemorações dos 40 anos de democracia, 40 anos de PSD. Vamos então proceder agora à entrega do documento A Social-Democracia para o século XXI, que pretende ser um contributo para o programa eleitoral do partido. À entrega das 26 atas das reuniões da Comissão Coordenadora das Comemorações. Das duas edições especiais do Povo Livre, uma publicada no dia 4 de dezembro e outra hoje, dia 6 de maio. O livro da cronologia, com as datas mais marcantes da história da democracia em Portugal e do PSD. E um contributo para o livro sobre a história do Partido Social Democrata. Gostaríamos para isso de chamar ao palco os membros da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 40 anos de democracia, 40 anos de PSD. Chamamos Albino Soares, Carlos Coelho, António Ramalho, Cândida Oliveira, Carlos Pimenta, José Matos Rosa, Luís Marques Mendes, Marco António Costa, Maria do Céu Ramos, o Presidente da Comissão Francisco Pinto Balsemão e o Presidente do PSD e Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho.
que significa ser social-democrata no século XXI. Nos anos 70, ser social-democrata foi ter a coragem de lutar contra todas as formas de ditadura. De travar os excessos da revolução, de conjugar Estado Social e iniciativa privada. O pragmatismo de encontrar consensos políticos capazes de dar estabilidade ao país e de lançar as primeiras reformas estruturais. Ser social-democrata nos anos 80 e 90 significou libertar a democracia da tutela militar, libertar a economia do monopólio do Estado, significou liberdade de imprensa, Europa, crescer de forma sólida e sustentada, combater as assimetrias, fortalecer as autonomias regionais, dar poder ao poder local. Ser social-democrata nos últimos anos significou um longo caminho para devolver a esperança aos portugueses, a coragem de tomar medidas necessárias para tirar Portugal da bancarrota, a coerência, a capacidade de remar contra a maré, de nunca baixar os braços contra a descrença. Ser social-democrata nos últimos anos significou enfrentar e vencer o maior combate do Portugal democrático. Avançar com as reformas inadiáveis para devolver a liberdade, a soberania, a dignidade e a confiança a Portugal. Ser social-democrata significa enfrentar os desafios de cada tempo, mantendo-se fiel à matriz inicial, personalista, humanista, reformista. Ser social-democrata foi, é e será sempre, acima de tudo, ser pela liberdade. Queremos um Estado com autoridade, sem ser autoritário. Um Estado sustentável, sem ser mínimo. Um Estado que incentive e não um Estado que sustente. Um Estado transparente e não promíscuo. Um Estado que promova o mérito e não o clientelismo. Queremos o Estado que o país possa financiar e não um Estado utópico, em que se vá fingindo tudo ser possível até que seja tarde demais. Queremos um Estado que proteja os mais vulneráveis e não um que, para garantir tudo a todos, comprometa tudo e todos. Queremos um Estado que nos deixe o futuro, não um Estado que só nos deixa a fatura. Acreditamos numa economia sem donos, numa cultura sem donos, numa democracia sem donos. Acreditamos na liberdade concreta. Acreditamos num país onde cada cidadão pode escolher livremente o caminho da sua realização pessoal e profissional, porque o país lhe garante essas oportunidades. Não importa de que geração se seja, geografia, condição económica, formação académica, sexo, sexualidade, religião ou raça. Ser social-democrata aqui e agora é não esperar que outros venham resolver os nossos problemas. Avançamos nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Não esperamos pelo governo, pela Europa, por quem vier a seguir. Não acreditamos em sebastianismos, não acreditamos em soluções milagrosas. Acreditamos nas pessoas, no trabalho, no esforço, no mérito. Acreditamos na mudança, no reformismo. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, o Partido Social Democrata foi, é e será sempre o partido que os portugueses chamam nas situações difíceis. O partido da mudança. O partido da responsabilidade. Um partido de menos palavras e mais ações. Ser social-democrata, aqui e agora, é também ser contra. Contra os radicalismos ideológicos. Contra o despesismo. A irresponsabilidade. As palavras sem conteúdo. O discurso vazio. Ser social-democrata, no século XXI, é não ter medo. Não ter medo da crítica. Não ter medo de eleições. De fazer o que tem de ser feito. Ser social-democrata, ontem como hoje, é saber que só uma economia saudável pode patrocinar o Estado Social. Mas ter sempre presente que a democracia não se faz com calculadoras, que a política é a arte do possível, que a vida não cabe numa folha de cálculo. Ser social-democrata, ontem como hoje, é valorizar o equilíbrio, o compromisso, a responsabilidade. Mas é saber também que a política não se faz só com a cabeça, mas também com o coração. Ser social-democrata no século XXI é lutar para que todos tenham a oportunidade de serem felizes, sem terem de pagar por erros que não cometeram, sem tutelas de qualquer espécie, com emprego, liberdade, dignidade e justiça social. Liderámos um processo de transformação que levou uma balança comercial cronicamente deficitária a ter o primeiro superávit primário da história da democracia. As exportações atingiram números recorde. Ultrapassámos 15 países no ranking internacional da competitividade. Aumentámos o salário mínimo e as reformas mínimas. Devolvemos rendimentos aos trabalhadores e pensionistas. O IRS é agora mais amigo das famílias. O IRC
baixou para as empresas. A justiça é mais célere e eficiente. Salvamos o Serviço Nacional de Saúde. Queremos uma saúde mais perto das populações, mais acessível e mais sustentável. Um ensino mais exigente e mais qualificado. Nos próximos anos, continuaremos a lutar pelo crescimento sustentável, competitividade e emprego, garantindo mais coesão social e territorial e promovendo a eficiência energética. Garantir a igualdade de oportunidades de partida, modernizar o Estado e afirmar Portugal no mundo. Ser social-democrata no século XXI é acreditar no progresso, na transformação e no desenvolvimento humano. É saber que cumprimos a nossa missão, que não abandonamos o país, que fomos capazes, que ninguém está melhor preparado para liderar Portugal num novo ciclo de crescimento e esperança. Acima de tudo, a liberdade. Acima de tudo, Portugal. Ser social-democrata no século XXI é acreditar, acima de tudo, em Portugal. Eu gostaria de pedir aos nossos ex-presidentes, que aqui estão hoje connosco, bem como à nossa Assunção Esteves, que se possam juntar aqui comigo no palco para que juntos possamos comemorar este último fôlego dos nossos 40 anos, quando estamos a assinalar os 41. Sente-se a voz dos teus egrégios